Fundo imobiliário de papel, você tem dúvida, não tem? Eu sei que você tem, é mais difícil de analisar do que fundo de tijolo. Hoje eu vou te passar vários passos para você conseguir analisar bem um bom fundo imobiliário de papel, beleza? A gente vai começar pela definição, como que você olha, como que ele funciona e como que você vai escolher as taxas do fundo. Vai ficar brabo demais esse vídeo. Então já senta aí, já pega uma cadeira mais confortável. Se você tava meio desajeitado, se ajeita, pega seu cafezinho e pega papel para anotar. Bora lá? Primeiramente, você tem que entender o que é um fundo de papel e qual que é a diferença dele pro fundo de tijolo. O fundo de tijolo é bem sugestivo, né? Parece que tem tijolo envolvido, logo imóveis construídos envolvidos, né? Agora, quando eu falo fundo de papel, muita gente tem dúvidas sobre como funciona. Então vamos aqui pro quadro preto para eu te explicar como que isso funciona. Vamos fazer aquele lindo desenho do cofre que representa um fundo. Se você não assistiu esse vídeo, eu te expliquei a definição de um fundo imobiliário, como que funciona. Tá aqui, é só se clicar para assistir para complementar essa parte do fundo de papel, beleza? Então, considerando aqui que você tem um cofre, e aqui tem o gestor que toma conta desse cofre, e aqui tem os investidores que mandam dinheiro para esse cofre. Quando você participa de uma subscrição ou de um IPO de um fundo, você é esse investidor aqui que manda dinheiro pro cofre, perfeito? Então ele é um fundo, aqui é o fundo de investimento, por quê? Porque o gestor investe em algo, e aí ele é imobiliário, por quê? Porque o gestor pega o dinheiro do fundo e investe em algo do setor imobiliário. Se o gestor pega esse dinheiro do fundo aqui, ó, do cofre, e compra um prédio, ele é o quê? Ele é um fundo de tijolo que investe em lajes corporativas. Se ele pega esse dinheiro aqui e compra um galpão logístico, vou tentar desenhar um galpão logístico aqui, né? Compra um galpão logístico, o que que significa agora? Ele é um fundo de tijolo de logística. E se o gestor pega esse dinheiro do cofre e empresta esse dinheiro para quem quer construir o galpão? Então tem aqui o José, que ele precisa de um dinheiro emprestado para construir um galpão. Saiu do investimento imobiliário? Não saiu, porque o José tá pegando o dinheiro emprestado do fundo, o gestor tá emprestando dinheiro pro José investir no setor imobiliário. Então não saiu do setor imobiliário, por isso que ele ainda é um F, fundo, I, investimento, I, imobiliário. Por isso que ele é um FI, beleza? Só que tem algumas diferenças agora. Você começou a entender que os fundos de papéis, eles são regidos por papéis. O José e o gestor, eles assinam um papel comprovando que o José deve para esse gestor, deve para esse fundo, né? Então, o que que o fundo de papel tem? Ele não tem um imóvel. O imóvel é do José, não é do fundo. O fundo, a única coisa que ele é credor. É o cara que empresta o dinheiro. O fundo seria a instituição financeira que empresta o dinheiro. Logo, por isso que você normalmente costuma escutar que os fundos de papéis são também chamados de fundos de CRIs. Por quê? Vamos lá? Você entendeu então que o fundo, ele empresta dinheiro pro José. O José assina um papel falando que ele deve para esse gestor ali, concordando com todas as premissas. E aí, você entende que o negócio do fundo de papel está aqui, ó, neste papel, certo? Neste papel. E este papel, que é esse contrato de dívida, ele pode ser de três principais formas. A primeira, CRIs. O nome desse papel chama CRI. Segunda, LH. Terceira, LCI. Uai, Léo, não entendi, foi nada. Que negócio é esse aí? CRI significa certificado, é um certificado de recebível imobiliário. Ou seja, o José está certificando que ele recebeu um empréstimo do fundo e é para investir no setor imobiliário, logo, por isso chama CRI. A maior parte dos fundos imobiliários de papéis, eles emprestam através de CRIs. Então 80% mais ou menos aí dos fundos que você for ver, vai ser através de CRI. Mas também tem a LH, que é a letra hipotecária, e tem também a LCI, que é a letra de crédito imobiliário. Tem uma diferençazinha entre CRI e LCI, mas não convém eu explicar aqui. Léo, e os CRAs, que também são empréstimos? E os LCAs, que também são empréstimos? Letra de crédito do agronegócio e certificado recebível de agronegócio. Qual que é a diferença do CRA e do LCA com o CRI e o LCI? Isso aqui é para o agronegócio. Logo, não é investimento imobiliário. Logo, agora você entende por que que os FIAGROS não são FIIs. Eles são FI agros. Olha que bonito. Agora você tá entendendo, né? Por quê? Ele é um fundo de investimento do agronegócio, não é do setor imobiliário. Então, quando você vai comprar um FIAGRO, você tá comprando um fundo de papel, só que ele é um fundo que investe em agronegócio. Então, aqui no caso seria FIAGRO. A gente vai ater o nosso estudo hoje nos fundos de papéis e eu vou te explicar como que você vai escolher, como que funciona, a importância do reinvestimento nos fundos de papéis, diferença grande, gritante que tem entre eles e os fundos de tijolos. Eu tenho certeza que você tem fundo de papel na sua carteira. Se você não tem, deveria ter pelo menos um pouquinho ali, porque ele tem a sua função, os fundos de papéis têm sua função. No momento atual, a minha carteira está em mais ou menos aí 75%
80% de tijolo e 25% de papel. Então esse vídeo é para você que não tem fundo de papel ou tem pouco, e também é para você que colocou toda a sua carteira como fundo de papel. Tá errado também, tá errado também. Então bora avançar aqui no nosso estudo? Léo, eu já abri a carteira de alguns fundos de papéis, como por exemplo o CPTS, como por exemplo o MXRF11, como por exemplo tantos outros, e eu vejo lá que eles têm alguns CRIs sim, só que eles também têm cotas de fundos imobiliários. Eles são FOFs então? Não, calma aí. Os fundos imobiliários de papéis, eles podem ter uma parcelazinha pequena do seu portfólio de fundos imobiliários. Por quê? Porque eles podem fazer ganho de capital. Inclusive, os fundos de papéis, eles não são obrigados a comprar apenas cotas de fundos imobiliários de papéis. Porque se você for olhar, logicamente, teoricamente, se o fundo é de papel, ele deveria comprar outros fundos imobiliários de papel. Mas não, o CPTS, por exemplo, ele compra fundo imobiliário de qualquer tipo de setor, né? Inclusive tijolo, papel, enfim. O importante de você olhar nesses portfólios desses fundos imobiliários que tem outros fundos imobiliários na sua carteira é o percentual disso. Por exemplo, no CPTS 11 é em cerca de 17%, no MXRF 11 fica ali em torno de 14, 22%. O importante é que o fundo de papel, para que ele seja classificado como fundo de papel, ele precisa ter pelo menos 70%, 75% de CRIs ou LHs ou LCI, né? Mas investido nessas dívidas. Ele precisa ser credor para que ele seja um fundo de papel. Ele não é um fundo de papel se ele tem toda a sua carteira investida em cotas de fundos imobiliários. Aí ele vira um FOF, fundo de fundo. Ele não é um fundo de papel se ele tem 80% da sua carteira investida em imóveis, galpões logísticos ou lajes ou qualquer coisa do tipo. E tem lá só um 20% de CRI. Não é considerado fundo de papel. Fundo de papel é aquele que tem a maior parte da sua carteira de CRIs. Aí coloca ali só para poder ficar didático, para você conseguir olhar e definir 70, 80% ali de CRIs são fundos de papéis. Vamos avançar para a próxima parte agora, já que você já entendeu o que é um fundo de papel, como que ele se transforma no fundo de papel, que é quando o gestor pega o dinheiro do cofre e empresta isso para alguém que quer investir no setor imobiliário. Você já entendeu a diferença entre fundo de papel comum, os CRIsãos, com os FIAGROS. Tem um setor diferente, é um setor diferente, funciona da mesma forma, mas é um setor diferente. E você já entendeu também que os fundos de papéis, eles não têm imóveis, eles só têm dívidas. Então agora a gente precisa entender qual é a vantagem do fundo imobiliário de papel ter essas dívidas. Por que que os fundos de papéis, eles não querem ter os imóveis? Por que que eles preferem ter as dívidas? Já parou para se perguntar isso? Então se arruma na cadeira aí, se concentra para você conseguir entender isso aqui, porque isso aqui a gente vai aumentar um pouquinho a complexidade. Isso aqui é aula de curso, hein? Isso aqui é aula de curso, então preste atenção. Então vamos lá, quando você vai emprestar o dinheiro, que não seja aí para sua mãe, né, para o seu irmão, para os seus parentes em geral aí, que você não vai cobrar juros, se você vai emprestar o seu dinheiro para qualquer outro tipo de instituição, para qualquer outro tipo de pessoa não próxima de você, você vai cobrar um juro, não vai? Então você vai emprestar aí, sei lá, 300 reais aí para alguém e você vai querer receber daqui 1, 2 anos 300 reais de volta? Não, né? Você vai cobrar um juro. Por quê? Porque o dinheiro, ele tem um custo sobre o tempo. Durante o percorrer do tempo, o nosso dinheiro vai perdendo valor com o IPCA, com a inflação. Logo, caso a gente tire esse dinheiro da nossa mão, ele precisa ser ou gasto para virar bem de consumo, ou investido para valorização de capital, ou literalmente emprestado para que tenha juros, correções monetárias. Perfeito? Então você vai emprestar os seus 300 reais aí, você vai querer receber daqui 1, 2 anos mais do que 300. Eu vou colocar aqui, daqui 1 ano você vai querer receber 330. Esses 30 reais aqui, ó, a mais, o que que é isso? Isso é juro, né? Isso aqui é um ganho que você teve sobre os 300. E aqui não vamos nem nos ater se é um ganho real ou um ganho nominal por enquanto, tá? Mas só para você entender que isso aqui é a parte dos juros. Então agora você começa a entender como que os fundos imobiliários de papéis ganham dinheiro. Eles não vão ter 300 reais, eles vão ter um patrimônio, por exemplo, do KNCR, mais de 1 bilhão de reais. E aí, com esse 1 bilhão de reais, ele empresta para várias pessoas. Então ele pega 100 milhões e empresta para um, aí 30 milhões e empresta para outro, 30 milhões e empresta para outro ali, aí para esse aqui ele empresta 200 milhões. Enfim, conforme esses empréstimos vão acontecendo, eles têm o seu tempo de duração, 1, 2, 3, 4, 5 anos, e também tem os juros. Só que aqui, quando eu falei sobre você emprestar o seu dinheiro e cobrar 330 no outro ano, a gente falou que esses 30 reais é juros, e a gente tá falando agora, né, que esse juro foi de 10% ao ano. Só que quando você vai fazer um empréstimo profissional, como os fundos imobiliários de papéis, eles vivem disso, eles precisam padronizar essas taxas. Então você vai cobrar 10% de uma pessoa, 11% de outra pessoa, e você precisa ter um padrão para definir quais taxas são essas. Logo, toda vez que um gestor de um fundo de papel vai emprestar o seu dinheiro para uma instituição, o que que eles
combinam? Eles combinam indexação de taxas. Então aqui, ó, indexação de taxas. O que significa indexação? Indexação é quando eu decido que eu vou colocar o meu dinheiro para ele seguir certo a taxa. Você pode também, por exemplo, investindo em ETFs, falar que você quer colocar o seu dinheiro para seguir um certo índice. Você está indexando também o seu dinheiro, seja ele na renda fixa, seja ele também investindo na média. No caso aqui, quando a gente fala em indexação de taxas, a gente está querendo seguir algum tipo de taxa. E quais são as principais taxas que vêm na sua cabeça quando eu falo de juros? Quais são as principais taxas? Esperei você responder aí, né? No Tesouro Direto, quando você abre lá títulos e taxas, você vai ver pré-fixado, você vai ver CDI e você vai ver IPCA. Se a gente está seguindo um padrão, a maior parte das vezes você vai ver o CDI dentro dos fundos imobiliários e o IPCA dentro dos fundos imobiliários. Então, quando você abre lá o portfólio do fundo imobiliário e ele tem 1 bilhão de patrimônio e ele está emprestando esse 1 bilhão através de CRIs, quando você vai ver por quanto está emprestado, você vai ver normalmente CDI ou IPCA mais uma taxa. Então ele vai ser CDI mais 1 ou 2 ou 3 ou 4% de taxa. Ali o gestor vai definir o quanto que ele quer emprestar, quanto que ele quer emprestar. E quando você for ver o IPCA, também vai ser IPCA. E normalmente o IPCA fica abaixo do CDI aqui no Brasil, na maior parte das vezes. Então você vai ver o IPCA aí mais 3, mais 4, mais 5, mais 6 e pode ir até adiante, tá? Quanto maior essa taxa, maior é o risco. Mas o importante é que você entenda antes da gente passar para essa parte do risco, para você classificar os riscos dos fundos imobiliários. Vamos fazer uma breve recapitulação. Olha lá, os fundos imobiliários, eles são fundos, logo, dinheiro no cofre. O gestor define onde ele quer emprestar. Se ele vai emprestar para o setor imobiliário, independente de qual forma, vai ser um FII, Fundo de Investimento Imobiliário. Se o gestor compra um imóvel, FII de tijolo. Se o gestor empresta, FII de papel. Se ele empresta, tem algumas formas dele emprestar, CRI, LH e LCI, isso é o que normalmente você vai ver. A maior parte é emprestada através de CRIs e quando você faz esse empréstimo, o cara que pegou o emprestado tem que te pagar juros. Logo, para ele te pagar juros, vocês precisam combinar uma taxa. Essas taxas são indexadas a alguns indicadores que a gente usa no Brasil. Os principais são CDI e IPCA. Até tem outros indicadores, como por exemplo o IGPM, mas é muito menos utilizado, tá? O CDI e o IPCA já vai fazer você ler aí 99% de todas as informações que tem dentro dos fundos imobiliários de papéis. E aí, quando eu indexo isso em uma taxa, que vai ser CDI ou IPCA, ela também vai ter uma taxa pré-fixada, que é aquela que eu sei quanto que vai ser desde o início da minha contratação. Eu sei o quanto que eu vou receber desde o dia que eu comprei a cota. CDI mais 3. 3% eu tenho certeza que eu vou receber. Agora, o CDI eu tenho? Não, porque é pós-fixado. Eu não sei quanto que vai ser o CDI daqui 45 dias na próxima reunião do Copom. Hoje, ele está aí na taxa de 10,40. Mas, pode ser que daqui a 45 dias, a Selic desça 25 pontos percentuais ali e o CDI caia. E essa variação vai acontecendo e os fundos imobiliários emprestam através de CDI e IPCA justamente para ficarem protegidos da macroeconomia, né? Andar junto com a macroeconomia, não ficar tão descolado assim. Perfeito? Agora você tem que entender como que funciona esses pagamentos. Porque um dia um aluno do Método 2 de 1 me fez a seguinte pergunta: Léo, se o fundo empresta esse dinheiro e ele recebe esses juros e paga de dividendos, isso aqui não é uma pirâmide? Porque quando acabar o empréstimo, como que o fundo vai continuar entregando rendimentos? Só vai continuar entregando rendimentos para o cotista anterior se novos cotistas entrarem? E aqui tem uma dúvida muito linda com um erro muito importante. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Quando um fundo imobiliário de papel, qualquer que seja, empreste lá os seus R$1.000, o que acontece? Isso aqui vai passar através de um CRI e vai estar indexado a uma taxa, perfeito? Eu vou colocar aqui que foi CDI mais 3, só para você ir acumulando seu conhecimento aí. Logo, vai voltar para o fundo aqui, ó, depois, no final, mais do que 1.000. Então vai voltar para o fundo aqui, vou até colocar de azul, vai voltar 1.000 e, sei lá, R$50, tá? Só um exemplo, não fiz o cálculo aqui não, só para você entender que voltou mais do que foi. Logo, o que vira lucro aqui? É apenas os R$50, concorda? Apenas os R$50. Os outros 1.000 já era patrimônio do fundo. Logo, o que será distribuído para você é o que? Segundo a lei que rege os fundos imobiliários hoje, 95% do lucro líquido auferido por semestre deve ser distribuído.
distribuído. Então são os R$ 1.050 que vão ser distribuídos? Não. O que é desses R$ 1.050 é de lucro? Apenas os R$ 50. Então desses R$ 50 aqui, para ele virar lucro líquido, ainda tem que tirar despesa, custo, taxa de administração, taxa de gestão. Vamos supor que sobre aqui R$ 40. Esses R$ 40 serão distribuídos como dividendo yield lá, né? Vai ser distribuído como dividendos, vai virar dividendo yield pro fundo imobiliário. E aí, o que acontece com os outros R$ 1.000? Porque que era 1.050, distribui 50, ou para onde vai os outros 1.000? Reinveste de novo, a mesma coisa. Então os R$ 1.000 tá aqui de novo, ele vai emprestar através, vou colocar aqui agora, através de uma LCI. Aí ele vai render aqui, neste momento, vou trocar aqui também, só para você ir aprendendo aí, ó, IPCA mais 6%, e aí vai voltar pro fundo de novo. Vamos colocar aqui agora que vai voltar R$ 1.100. Esse investimento foi melhor. Logo que vai ser distribuído vai ser 100 e assim por diante. Ele vai investir novamente 1.000, novamente 1.000. Olha que importante isso aqui, cara. Se você não percebeu, olha que importante isso aqui. Conforme vai acontecendo os vencimentos dos contratos dessas dívidas, o que fica sobrando pro fundo? É sempre os R$ 1.000. Sobra 1.000 depois da distribuição, aí ele investe mais 1.000. Aí depois da distribuição sobra 1.000, aí ele investe mais 1.000. O que você quer dizer com isso, Léo? Os fundos imobiliários de papéis não têm valorização. Dívida não valoriza. O patrimônio do fundo não valoriza. Por quê? Porque todo o mecanismo de funcionamento dos fundos de papéis, todo o juro em lucro é distribuído. No caso dos fundos de tijolos, tem uma diferencinha, não tem? Por exemplo, ele tem um prédio que vale 10.000. Esse prédio que vale 10.000 paga R$ 1.000 de aluguel. Esses R$ 1.000 de aluguel, depois de cobrar taxa, dívida, administração, ele vai virar dividendo. Logo, esses 1.000 aqui vira dividendo para nós, né? Vira dividendo yield depois pro fundo. E os R$ 10.000 continua lá, porque o prédio continua lá. E aí passa um ano, imóvel valoriza. Então passa um ano, agora já não é mais, vou colocar aqui, tá, uma taxa de valorização, só para você entender. Agora o imóvel não vale mais 10.000, ele vale R$ 11.000, certo? E aí agora, como valorizou, o aluguel sobe também, então agora vai pagar R$ 1.100 de aluguel, que vira dividendo yield. Então perceba que você, comprando uma cota de fundo de tijolo, você pode não necessariamente reinvestir os dividendos, que mesmo assim o seu patrimônio vai crescer. Se você compra um fundo de tijolo, o fundo valoriza, mesmo que todo o dividendo que ele te pague, você compre churrascão, balinha de mascai para seus filhos, mesmo assim a sua cota tem a possibilidade de valorizar caso o imóvel do fundo valorize. Se o imóvel do fundo valorizar, serão ajustados os aluguéis, tanto pelo IPCA, que isso já é padrão dos contratos, quanto também pela valorização do metro quadrado. Logo, o seu patrimônio vai crescendo dos fundos de tijolos. Você percebe que nos fundos de papéis isso não acontece. A dívida é paga, volta o principal e o principal é reinvestir de novo. A dívida é paga, volta o principal e esse principal não valoriza. Esse principal não valoriza. Então, agora você sabe por que os fundos de papéis pagam muito mais do que os fundos de tijolo. Porque os fundos de papéis, eles recebem tudo e distribuem tudo. É como se a valorização do imóvel no fundo de tijolo fosse recebido em dinheiro. Não é, né? O imóvel é valorizado e para receber em dinheiro tem que vender o imóvel. No caso do fundo de tijolo, ele não vende. No caso do fundo de papel, ele não precisa vender imóvel porque ele não tem. Tudo cai de juros para o fundo, que vira dividendo para você. É um dividendo muito maior. Você vai ver fundo imobiliário de papel pagando 12 no cenário atual, 12, 11, 13% com facilidade, enquanto o fundo de tijolo, ele pena para pagar 10. Por quê? Porque a dívida gera mais fluxo de caixa. E isso tem uma desvantagem. Qual que é? Eu preciso disciplinadamente reinvestir meus dividendos para que eu vá comprando mais cotas, porque senão meu patrimônio vai ficar parado. Se eu gastar os meus dividendos todos dos fundos de papéis, eu vou ter sempre o mesmo valor de cota. Então você não vai ver o KNCR, o MXRF11, caso ele não faça subscrição, né? Você não vai ver ele subindo de R$ 10 para 11, para 12, para 13. Não vai ver isso de valor patrimonial, né? Isso de valor patrimonial, não tô falando da cotação. Você não vai ver. Agora, fundo de tijolo, você vê isso? Sim, conforme o tempo vai passando, essa valor patrimonial vai subindo e a sua cotação vai subindo, mesmo que você não reinvista dividendos. Então, temos uma principal diferença aqui entre fundo de tijolo e fundo de papel. Fundo de tijolo não paga tudo de dividendo porque a valorização fica dentro dos imóveis. Então, essa valorização que o fundo de papel paga, os de tijolos não pagam, porque fica lá no imóvel, né? Só vai pagar se vender o imóvel com ganho de capital. Então, o fundo de tijolo, mesmo que você não reinvista dividendos, eles vão valorizar, mas lógico, você vai reinvestir dividendos, porque você está aqui nesse canal, você sabe que reinvestir os dividendos é o que cria bola de neve, independente se é tijolo, se é papel, você vai reinvestir seus dividendos até você conquistar sua liberdade financeira, tá? Só um parênteses aí. Mas, você viu a diferença entre fundo de tijolo e a capacidade dele de criar valor patrimonial conforme o tempo vai passando, e a incapacidade dos fundos de papéis de criar valor patrimonial conforme o tempo vai passando, porque eles não conseguem fazer com que o principal valorize, afinal eles têm que distribuir tudo de juros, porque tudo vem de lucro. É como se todo mês ele vendesse o imóvel que ele tem, porque todo mês ele recebe essa dívida já acrescida de CDI mais 3 ou IPCA mais 6, beleza? Nossa, ficou brabo demais essa explicação, cara. Muito top essa explicação. Se você não entendeu, volta no vídeo, assiste de novo, que eu tenho certeza, cara, que se você aplicar isso aqui que eu tô te ensinando, você vai investir assim, melhor
que 95% das pessoas que compram fundo de papel, porque só olha o dividendo yield. E isso não é o mais importante nos fundos de papel. E agora falta só mais 2 pontos aqui. Como que eu vou escolher essa taxa, Léo? Você falou aqui da CDI mais 3, do IPCA mais 6, mas como que eu vou escolher essa taxa? Então, agora eu vou te dar 4 exemplos de taxas aqui, tá? Peguei e abri o RSAC, abri o KNCR, abri o relatório também do MXRF11 e do CPTS, beleza? A gente vai entender um pouco dessas taxas aqui, como que você vai conseguir escolher entre elas, como que você vai fazer. Vamos lá? Primeira coisa que você precisa entender para comparar essas taxas é do Tesouro Direto. Por quê? O Tesouro Direto eu já te falei que é os investimentos que menos tem risco, afinal você está emprestando para o governo e o governo não tem chance de te dar calote. Logo, sempre quando você for comparar o IPCA mais do fundo imobiliário, você tem que comparar ele aqui com o Tesouro Direto e IPCA também. Quando você for comparar o CDI mais lá do CRI, do fundo de papel, você tem que comparar ele com a Selic, beleza? E você vai ver o prêmio que ele dá frente ao Tesouro. Quanto mais prêmio ele dá, ou seja, pagar mais o Tesouro, esse spread que faz essa diferença é também o spread de risco, perfeito? Vamos lá, vamos pegar aqui o IPCA de 2029 agora, tá? De IPCA mais 6,40, perfeito? Então, perceba que isso vai mudando, conforme a macroeconomia vai caminhando, você vai ver que a taxa do IPCA do Tesouro, ele vai subir ou descer, e do mesmo jeito a Selic, ela vai mudando conforme o tempo vai passando, né? Ele é um pós-fixado, toda reunião do Copom tem a chance dela mudar. Então, perceba que esse ensinamento que eu tô te passando aqui agora, ele não é fixo, ele é maleável, ele é flexível. E você vai ter que usar esse conhecimento para aplicar no momento que você está, perfeito? Então, o IPCA hoje lá do Tesouro Direto, tá IPCA mais 6,4, perfeito? E a Selic hoje tá de 10,50, né? Quando você pega ali no Tesouro Direto, você não vai ganhar 10,50 porque não é a Selic Meta, é a Selic Over, né? Fica praticamente um CDI ali. Então a gente pode até, inclusive, colocar aqui, se a gente for mais criterioso, uns 10,40, beleza? Então, o Selic seria isso e o IPCA seria isso aqui, perfeito? Até então, tudo bem. Quando eu vejo um fundo imobiliário, por exemplo, deixa eu até apagar esse Selic e vamos falar primeiro aqui dos IPCAs, depois eu falo só do Selic. Quando você vê um fundo imobiliário indexado a IPCA, quando você abre o relatório, você tem que primeiro procurar se é IPCA ou CDI que ele é indexado, que você já sabe agora que tem essas duas taxas. Pode ser que tenha fundo que indexa IPCA e CDI ao mesmo tempo, né? Tem isso também, mas se você vai ver a maior parte dele, qual que ele é indexado? Ele é indexado a 80% é IPCA e 20% é CDI. E aí, quando você olhar a taxa do IPCA, vamos supor que o fundo está pagando IPCA mais 6%. O que significa isso aqui, Léo? Uai, ele está pagando menos do que o Tesouro? Exato. Então compensa você investir num fundo imobiliário desse, se ele tiver lá com PVP de 1, sempre precificado bem justo. Normalmente você vai ver esses fundos imobiliários descontados. Então você vai comprar esses fundos imobiliários com um PVP abaixo de 1, às vezes abaixo de 0,9 e pode galgar valorizações posteriores, né? Mas se a gente está falando aqui, eu vou levar em consideração que todos os fundos têm um PVP de 1 agora, você vai ver que não faz sentido você investir num fundo que paga IPCA mais 6 hoje, se o Tesouro Direto tá pagando 6,4. E aí, Léo, se eu investir agora num fundo que tá pagando IPCA mais 8, isso significa dizer que acima dessa taxa está aqui, ó, mais 1,6% de ganho. Então você tá com certeza com um fundo imobiliário bem seguro, porque tá só 1, 2, 3% acima de spread. Se eu pego aqui agora um fundo imobiliário que tá pagando IPCA mais 12, olha só, como que você já consegue perceber que existe mais risco. Ah, Léo, eu vou querer o IPCA mais 12, tá pagando 6% a mais do que o Tesouro Selic? Beleza, tá pagando 6% a mais do que o Tesouro Selic. Lembra daquilo que o Warren Buffett sempre fala? Não existe almoço grátis. Não pense você que você vai sentar na mesa de um restaurante, vai pedir um almoço, vai comer e vai embora sem pagar nada. Você tem que pagar alguma coisa. No caso do mundo dos investimentos, no mercado financeiro, sempre quando você quer uma taxa mais alta, você tem que lembrar do triângulo dos investimentos, onde o risco é proporcional à rentabilidade. Então, se a rentabilidade tá mais alta, o risco também vai subir. No caso aqui, a gente tem um spread, que é a diferença entre este valor com esse valor aqui, de 5,6%. Tá ganhando 5,6% a mais do que no Tesouro. É bom? É bom. Mas esse aqui, com certeza, você tá correndo mais risco do que este aqui. E vamos pegar aí um IPCA mais 16. Você pensa que não tem, mas a maior parte dos fiagros tem isso, né? IPCA mais 16, fundos high yields tem isso aqui. 16,4 ainda vou colocar, para ficar bem bonitinho aqui. E você vai ver que a diferença, o spread deste fundo, no caso, é 10%. Você tá ganhando 10% a mais por ano do que o Tesouro Direto. Você acha que isso aqui é arriscado ou não? Com certeza é arriscado. Léo, como que eu vou definir qual é o risco da minha carteira? Eu preciso ter mais do que? Normalmente você vai preferir uma carteira que tem um índice Sharpe mais próximo de 0 ou mais próximo de 1 possível, caso você consiga, né? E isso você vai conseguir com taxas, sim, que rendem mais do que o Tesouro, mas que correm menos riscos. Então, a sua carteira, na minha opinião, tem que ter maior parte dela num spread ali que fique entre 1, 2 ou 3 do Tesouro Direto, né? Eu não pegaria toda a minha carteira com IPCA mais 16. Poderia pegar
pegar? Poderia pegar, mas seria ali uns 5%, 10% da minha carteira, porque isso aqui com certeza tem risco. E olha só o que aconteceu com vários fundos imobiliários que pagam essas taxas. Você viu recentemente, HCTR, Tord, VSLH, Deva, todos eles desvalorizaram. Por que desvaloriza, Léo? Você tá pagando muito? Porque se paga muito, tem muito risco. Imagina você, o fundo imobiliário emprestando para um cara e cobrando dele IPCA mais 16. Por que você acha que o fundo imobiliário vai cobrar do cara isso tudo? Porque provavelmente ele é um mau devedor, porque provavelmente ele não conseguiu pegar emprestado em nenhum outro lugar. Então, como o gestor vai assumir um risco de talvez não ser pago, ele cobra mais caro. Logo, esses fundos imobiliários aqui que tem mais spread, quanto maior o spread, maior a chance de inadimplência. Se fica inadimplente, o fundo imobiliário não consegue receber, não paga dividendo para você, logo a cota do fundo imobiliário cai. E agora vamos para o CDI. O CDI é a mesma coisa, né? Você pega lá a Selic, que hoje está de 10,40, você vai ver um fundo imobiliário pagando, por exemplo, CDI mais 2%, quer dizer que ele está pagando 2% acima, né, do que está sendo oferecido pelo governo, pela taxa ali do Tesouro Direto, o investimento mais seguro do Brasil. Aí você pega aqui o CDI mais 5, pô, já fica um spread mais alto, né? Fica parecido com esse IPCA mais 12. Então o CDI mais 5, no momento atual, seria praticamente um IPCA mais 12. Aí você pega aqui então o CDI mais 10. O CDI mais 10 é praticamente um IPCA mais 16, né? Então você pode ir comparando essas taxas. Com certeza, no CDI mais 10 tem muito mais rendimento do que no CDI mais 2, mas também tem muito mais risco. Vamos olhar isso aqui dentro dos relatórios, que eu acho que fica bem mais didático para você ver isso aqui de maneira prática. Para você entender que você só vai encontrar essas informações se você abrir o relatório. Se você só olha lá, tá pagando 16% de dividendo e compra, aqui ó, você vai se lascar. Você vai se lascar. Aqui, quando você abre, por exemplo, o relatório do RZAC aqui, você já viu muitas coisas que eu falei para você nessa aula. Olha o dividendo altíssimo de 16, olha a porcentagem do portfólio que é de CRI, 83%, ou seja, ele é um fundo de papel mesmo, porque ele tem 84% da sua carteira de CRI e o restante aqui de fundos imobiliários. Então não tem problema o fundo ter fundos imobiliários. O problema é ele não ser um fundo de papel de verdade. Esse aqui é um fundo de papel de verdade porque ele tem 83% da sua porcentagem em CRIs. Quando a gente chega na parte dos indexadores, olha que bonito, tudo que você aprendeu aqui você pode aplicar, né? Olha que bonito. Já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal, porque aqui você não vai receber vídeo modinha, você só vai receber vídeo que vai dar paulada de conteúdo mesmo, você vai aprender, parecendo que você tá pagando mesmo pela mentoria, mas não tá. Olha aqui, 53% do fundo é de IPCA e os outros 43% é de CDI. Você aprendeu essas taxas, ó, tem INCC, tem um pré-fixado aqui, mas normalmente é sempre IPCA e CDI, né? Dá mais de 97% aqui da carteira. E aqui, ó, você consegue ver o spread desse CDI, desse IPCA, ó lá, o spread médio é de 4,5. Então tá recebendo CDI mais 4,5. Lá naquelas as nossas anotações, ó, CDI mais 5 aqui seria praticamente o IPCA mais 12. E ele tem aqui também o IPCA mais 10,6. Então tá com spread alto? Tá com spread mais alto, né? É um fundo que teoricamente tem um risco médio para alto, né? Vamos passar pro próximo aqui agora? Vamos aqui pro KNCR. Aqui ele já te deixa aqui bem certinho, ó, CDI mais 2,51. Esse aqui realmente ele repassa o CDI com uma taxa de prêmio. Esse é um fundo de ancoragem praticamente, né? Eu falo mais sobre fundos de ancoragem nesse vídeo aqui. Se eu fosse você não perderia esse vídeo, você vai aprender muita coisa lá também. Então aqui o CDI mais 2,5, voltando às nossas anotações, ele seria ali a taxa de spread mínima, né? Ou seja, é um fundo que raramente vai levar calote, é um fundo que raramente vai ter oscilação, é um fundo que vai pagar bem certinho mesmo, porque normalmente os devedores deles vão conseguir honrar com todas as dívidas, perfeito? Vamos passar pro próximo aqui, o MXRF11, que é famoso por muitas pessoas aí, mas a maior parte das pessoas não sabe nem quanto que ele tá indexado. Então aqui, ó, você consegue ver a taxa média por indexador. Olha lá, o CDI mais a taxa de aquisição que era 2,66, isso aqui é por marcação de mercado, fica para uma outra aula, tá? Mas aqui o que ele comprou foi CDI mais 2,66, ou seja, tá ali na parte segura, a parte do CDI, que é 25% do portfólio dele. E o IPCA, que é 62% do portfólio dele, tá de 7,9. Então 7,9, vamos voltar para as nossas anotações. Se você ainda não tirou um print disso aqui, você tem que tirar, né? Olha lá, o 7,9 tá um pouquinho só acima, 1,5 acima, né, do IPCA de hoje. Então, na verdade, esse IPCA mais 7,9 é menos arriscado, inclusive, do que o CDI mais 2,66. Então, um fundo também que tem baixo risco, é um fundo de baixo risco, perfeito? Vamos agora para o último, que seria o CPTS. Aqui a gente já consegue ver a taxa do IPCA, ó lá, IPCA mais 8,48. Vamos voltar para nossa anotação, 8,88 ali daria 2% de spread. E você consegue ver que o CPTS, ele trabalha mais com o IPCA mesmo, né? Ele não trabalha tanto com o CDI. Então perceba que você consegue ir olhando fundos mais arriscados pela taxa, fundos menos arriscados pela taxa, e você precisa ver
isso. E senão você vai traçar um método 2 em 1 aí, se você já é aluno do método 2 em 1, se você não é, você vai ter a oportunidade de entrar, mas por enquanto as turmas estão fechadas porque eu tô fazendo uma mega atualização, tá ficando cinematográfico, tá ficando brabo pra caramba, cara. É uma chance assim que absurda que você vai ter de aprender e se transformar num profissional investidor em fundo imobiliário. E aí, com essa aula aqui, você consegue entender que você não pode apenas olhar quais são os fundos que estão pagando mais e já ir investindo, porque normalmente sempre os fundos que vão pagar mais são fundos de papéis, então você vai colocar 100% da sua carteira de fundo de papel se você for olhar o dividendo yield, e além disso, você vai correr risco pra caramba, e isso vai fazer com que a sua carteira desvalorize, você se amargue, fale que a bolsa de valores é cassino e que fundos imobiliários não prestam, e você vai ter uma rentabilidade ruim, sendo que você poderia se aposentar com um percentual da sua carteira de fundos imobiliários, investindo profissionalmente com um yield maior do que a média. Então, se você quer investir profissionalmente em fundos imobiliários, cara, a única coisa que eu posso te falar é que você precisa seguir esse canal. Clica aqui pra seguir, dá o like no vídeo, pra que o YouTube entenda que esse vídeo foi bom, pra recomendar pra mais pessoas. E lógico, meu parceiro, eu poderia deixar de falar isso, né? Até mais, investidores. Até o próximo vídeo, que será excepcional.